Fala pessoal, eu sou o Juliano Passini e essa é a Alma da Copa. Mas ó, chegando, começar as despedidas, né? Chegando pela última vez, pelo menos na Copa do Mundo agora de 2019, no estádio de Tóquio. Pela última vez chegando aqui na estação de Tóquio, que a gente veio junto, né, no primeiro dia, no primeiro jogo. Pô, já tô com saudade, já tô triste. E você? Tô feliz que estamos aqui junto, passando aqui pela catraca. Tô feliz que a gente tá aqui junto, mas tô triste. Começando as despedidas, começando o fim, né? A última vez também que a gente vê a lojinha aqui, que a gente conheceu do estádio de Tóquio. Gales de Nova Zelândia, o pessoal comprando, fazendo as últimas compras. Ó, isso aí é torcedor dos All Blacks. Pessoal com camisa bonita do Japão. Tudo aqui a gente já conhece pra caramba, né? É ou não é? Olha lá, vamos ver os torcedores, eu adoro mostrar sempre isso, torcedores de Gales, Nova Zelândia, conversando junto. Tá acabando, gente, tá acabando. Não vamos chorar ainda não, hein? Vamos chorar ainda não. E ó, já é tradição a gente cumprimentar, então vamos cumprimentar. Vamos sentir falta disso, vamos ou não vamos? Vamos sentir falta disso. Que legal. Eu tô aqui com os meus amigos, eles que criam conteúdo dos All Blacks. Quem assiste aí o canal dos All Blacks, eles que criam os conteúdos. E a gente está se despedindo, a gente se encontrou aqui, tá falando tchau. I saying that you guys are the creator of the All Blacks content. Not the best result for the All Blacks, but it was a good experience, right? Yeah, great experience, great World Cup, but it's sad now that we're going. Yeah. Sad that we're leaving. Yeah, it's about. A gente tá quase indo embora, a gente também tá triste. Ele falou assim, não foi o resultado que a gente esperava, a gente tá triste que a gente tá indo embora, tá todo mundo triste. É o começo da despedida. Deixa eu falar tchau pros meus amigos assim. Bye. Bye. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you again. You too. Começando as despedidas aí, pessoal. Vambora nessa. Tá quase acabando. Oh, Rich McCall. Tem o Lomo, Rich McCall. TJ. I'm TJ. A gente vai sentir saudade disso, não vai? Vamos entrar na foto deles, A gente vai sentir saudade disso, tenho certeza. Eu já tô sentindo, eu já tô com saudade. É demais. É essa atmosfera que você está vivendo comigo. De alguma forma eu tenho certeza que você está sentindo. Pelos comentários que vocês estão colocando aí, eu percebo que vocês estão sentindo isso comigo. Acabando. Não vou nem falar muito porque senão eu vou chorar e não tá na hora ainda. Ainda tem jogo, ainda tem coisa pra gente fazer. Mas tá acabando. Vontade de ficar aqui, ó. Olha que delícia. Vendo as pessoas chegarem. Começando as despedidas. O mundo unido, rugby faz isso, o mundo unido. Se é pra falar tchau e
principalmente dos nossos amigos aqui, também da Nova Zelândia e também repórter. O Christian aqui, how special was? It was so special. First ever Rugby World Cup for me to be a part of, other than the one that was in New Zealand, but to work at Japan has been amazing. Bit sad though that it's coming to an end. I'm going to miss all the food, the passionate people, the dressing up, the song and dance. It's been incredible. But it's a sad day because this is the end of an era for the All Blacks, right? Yeah. There's so many players that we're farewelling after this game, so on to the next after that. Exactly. New players will come through and we'll be better. Yeah. Ela tá falando, ó, é o fim de uma era até para os All Blacks, que vários jogadores estão saindo, o técnico, vai sentir falta da comida, das pessoas vestidas. Eu tô triste também, ela falou, tô triste. We are all sad, right? We're all sad. Faz If parte. this could keep going for another month, I'd be happy. Ela falou, olha, se fosse mais um mês, eu ia ficar feliz. Eu também já falei isso. I said the same. More karaage chicken, more ramen, more sushi. I mean, that's good. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you. Tô com a Agostina, a gente até viu ela falar aqui, entrevistando os argentinos, ela é da ESPN Argentina. Sí, Juliano aquí está ficando aquí conmigo a la expectativa de lo que pueda pasar en el juego entre All Blacks y entre Gales. ¿Quién va a ganar? Para você. Eu acho que Nova Zelândia, e você? Nueva Zelanda. Y amanhã, Amanhã acho que dá Inglaterra. Springboks. Sério? Sí. E o Para quanto? mí, Springboks. Springboks. Vamos ver? Vamos a ver. Apuesta. E quanto você acha, quando você vai sentir saudades? Já tá começando, a gente está começando Sim. a falar tchau pro Japão, pra Copa. O quanto você vai sentir falta de estranhar? Ah, si extraño Argentina. Extraña el Japón. Japón voy a extrañar, lo que más voy a extrañar Sí. es Japón. Primero la gente es muy respetuosa, es muy cordial, siempre con una sonrisa. Segundo, la comida, sushi, Sushi. muito bom. Ramen. Ramen, muito bom. E rugby. Você vai ter saudades do rugby. Muito, de tudo, das pessoas, mesma coisa, das pessoas, da comida, do rugby, de ver isso aqui, essa experiência. Energía. Esa Mas energía. yo estoy muy feliz porque el rugby en Brasil está creciendo mucho y eso es lo más importante para Sudamérica. É verdade. E a gente segue o caminho de vocês. Sí. É? Vamos, todos con Os irmãos, né? Los hermanos Pumas, los hermanos Teros, Brasil, Chile, toda la región de Sudamérica que está creciendo muchísimo y eso es lo más importante para nosotros. É isso aí. Agostina, muito gusto. Adiós. Nos vemos amanhã. Nos vemos mañana aquí en la final. Adiós. Vamos todo mundo sentir saudade, estranhar, como é em espanhol, dessa torcida, dessas pessoas. Olha que legal. Isso é demais, isso é demais. Olha só, tem muita gente chegando ainda. Já tá quase na hora do jogo. Como a gente também entrar pro estádio, né? Só que aqui no estádio de Tóquio eu tenho que entrar pelo outro lado, não dá pra entrar por aqui. Tenho que entrar pela área de imprensa. A gente se vê aqui de novo, aqui fora, na hora que acabar. Pra falar mais um tchau, né? Tá todo mundo sentindo falta, já. Nicolás, francês, a gente conheceu na Copa de 2015 e tá junto aqui de novo durante essa Copa, ou seja, segunda Copa que a gente tá junto. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. How much you miss Japan in this World Cup? This will be a great souvenir. Yes, we will miss very, very much because it was a new experience, new continents for rugby, new culture, new fans, different fans, especially in the mix zone during the Japan games. But tonight will be interesting with the second nation, the second family for the Japan, the All Blacks. Yeah. It will be also the goodbye to the All Blacks, new the generation. Exactly. We'll stop tonight, and yes, it will be sad tomorrow. Tomorrow evening, like every 4 years. But the next time it will be in France. In France. So you will welcome to our country. Olha lá, próxima Copa 2023 na França, a gente vai se ver na terra dele, na casa dele. E a gente vai se falar antes, a gente vai se falar bastante ainda. E aí falou isso, a mesma coisa, ó, triste que tá acabando a experiência, os fãs, a cultura. Ficou lá. Arigatou? Arigatou. Tá acabando, gente, tá acabando. É
emocionante. Várias despedidas dos dois lados, tanto da Nova Zelândia quanto de Gales, da torcida, dos jogadores. Queria terminar daqui de dentro, eu sei que nem posso fazer isso aqui dentro. Mas queria. A gente merece, né? Essa emoção de estar aqui, tá acabando para vários jogadores, para vários treinadores, para a torcida, alguns. Emocionante, né? Essa é a alma da Copa, Deixa aí seu comentário. Valeu!